O universo dos remakes da Disney está em alta. E para falar sobre a estreia de Branca de Neve e a estratégia da empresa com seus clássicos, vamos conversar com o Felipe Haureliuk, cineasta e crítico de cinema, a quem eu recebo aqui com todo prazer no edição de sábado do Jornal Times Brasil. Felipe, obrigado pela sua presença. Eu vou te tratar pelo primeiro nome, tá? Porque Haureliuk vai ser difícil aqui, eu tenho medo de errar e eu quero preservar a herança aí da sua família, não cometendo nenhuma gafe. Mas vamos ao que interessa. Felipe, como é que você avalia essa estratégia da Disney de refazer os seus clássicos em versões live action? Tudo bem, a gente já entendeu ao longo das décadas que o saudosismo, ele vende, né? Interessa em que parte nós estivermos do século XX, do século XXI, se a gente voltar ali uma geração, você cria ali uma conexão, né? Nos anos 2000 teve essa volta dos anos 80, nos anos 80 era muito comum ali a volta dos anos 60, sempre tem ali quase uma geração. Agora, o Branca de Neve remonta a um século da história da Disney. Ainda funciona essa fórmula? Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, mas a tua pronúncia do sobrenome estava correta, viu? Então, obrigado aí pelo acerto. Sobre a questão dos remakes, Marcelo, concordo com você, é uma coisa que vai e vem, né? Existe essa tendência natural de você, pelo saudosismo, trazer obras do passado que são revividas no futuro. Só que no caso da Disney, mesmo a gente tendo quase um século de diferença entre a versão animada do Branca de Neve e essa versão live action que está estreando nesse final de semana, tem uma particularidade. Por quê? Porque a Disney, ao longo da sua existência, sempre teve uma estratégia de relançar os seus clássicos. Vamos lembrar que até a década de 80 não existia o home video, né? Não tinha VHS, não tinha DVD, e a Disney ela fazia o seguinte: a cada 7 anos, mais ou menos, que é quando se renovam as gerações, ela relançava os seus grandes clássicos no cinema. Então você vai ver ao longo do século XX esses grandes clássicos que estreavam sendo relançados. Quando chegou o home video, videocassete e depois DVD, ela fazia isso com edições especiais dos grandes clássicos do final dos anos 80 e início dos anos 90. E agora, como todo mundo tem acesso a esse acervo de uma forma mais facilitada, através do streaming, a estratégia mudou. Então, a estratégia é você reviver esses grandes clássicos em novas roupagens, novas versões. Por isso que eu acho que é um grande acerto, e os números, Marcelo, mostram isso, né? A arrecadação que a Disney consegue com as versões live action dos seus grandes clássicos é estrondosa. Bom, tá aqui também na tela dividida o Felipe Machado, que tem um DNA no entretenimento, é alguém que conhece aí a indústria cultural, participa também aqui da nossa conversa. Legal. Felipe, boa noite. Xará. Boa noite. Felipe, essa versão da Branca de Neve foi uma versão bem polêmica, né? Que está chegando assim, meio a uma certa polêmica em relação à origem das atrizes. Enfim, minha pergunta para você é o seguinte: essa moda, essa tendência de reviver, né, de reapresentar esses clássicos da Disney, hoje ela enfrenta uma questão que é a questão da diversidade, do politicamente correto e tal. E eu me pergunto para você, qual é o desafio que a Disney tem de trazer essas histórias que naquela época tinham um outro contexto completamente diferente para as novas audiências, né? Porque você enfrenta essa dificuldade, essa diferença cultural muito grande e muitas vezes tem enfrentado as polêmicas justamente pelo contexto atual que a gente vive, né? Como é que você vê a atualização dessas histórias e, ao mesmo tempo, o público tendo essa visão atual? Olha, eu vejo como um desafio muito difícil para a própria Disney, tá? Porque na época que essas primeiras versões, essas animações saíram lá atrás, o mundo era completamente outro, a sociedade era outra, e na realidade boa parte dessas histórias vem de fábulas de séculos anteriores aos nossos, né? Então, na verdade, eram contextos sociopolítico e econômicos muito diferentes. A partir do momento que você tem uma audiência mais provocadora, com repercussão de redes sociais e que marca mesmo em cima, fica muito mais difícil você agradar a esse público. Você falou muito bem aí no início da pergunta que esse filme, Branca de Neve, ele enfrentou vários problemas em função da atriz e em função da questão dos anões. Só para você ver aí que o título, na verdade, não é Branca de Neve e os Sete Anões, é só Branca de Neve. Por quê? Porque houve uma polêmica em cima disso também.
um ator famosíssimo lá de Hollywood, o Peter Dinklage, né, que é anão, né, ele se manifestou contra a pretensa exploração dos anões como pessoas diferentes, estereotipadas, e com isso a Disney deu um passo atrás. Só que aí, depois que ela deu um passo atrás, vários outros atores colegas deles, que são anões, né, que têm uma estatura menor, começaram a reclamar que eles já não têm muitas oportunidades de trabalho e que a Disney, ao retirar essa oportunidade que é quase única, também tirou, né, a possibilidade desses atores aparecerem aí nessas grandes produções. Então, assim, mesmo um passo à frente ou atrás é problemático. E com isso, o meu palpite, tá, Felipe, é que a partir de agora a Disney vai tentar tirar um pouco o pé dessas questões, não se envolvendo tanto nessas polêmicas e tentando fazer narrativas mais abrangentes, mais universais e que não envolvam tanto esse tipo de situação. Felipe, o cineasta, não meu colega de redação, é o seguinte, tem 2 grandes anúncios da Disney, um para 2025, 2026, Lilo e Stitch, que foi um desenho que fez sucesso, está virando live action, inclusive a Disney colocou um caminhão de dinheiro em promoção durante o Super Bowl, né, que é o minuto ou o segundo mais caro da publicidade mundial, para promover o filme, e também já está em produção a versão com pessoas, live action, de Moana. Ok, é uma aposta ali num terreno garantido. Vou pegar títulos que fizeram sucesso, estou transformando para live action, com atores, aquilo que fez sucesso em desenho animado. Pergunta a gente está tendo um problema de criatividade? É uma crise criativa da indústria cultural? Estão priorizando ali uma aposta em um terreno garantido para não apostar em novas ideias? Marcelo, a resposta para essa pergunta é muito simples, é o retorno financeiro. Ponto. O cinema em si, não apenas a Disney, todos os grandes estúdios passam por um problema, por uma situação que não é muito simples de resolver, né? Você tem ali a disputa do cinema com outras mídias que são muito eficientes para prender a atenção das pessoas. E aqui a gente está falando desde TikTok, Instagram, até televisão, YouTube, enfim, são muitas mídias que prendem a atenção do espectador. E depois da pandemia Covid-19, as pessoas ainda não voltaram aos mesmos números, à mesma frequência que elas tinham ao cinema. Por quê? Porque é cômodo você assistir todas essas produções de casa. Com isso, você aumenta o risco do negócio. Se você aumenta o risco do negócio, você tenta introduzir estratégias para reduzir esse risco, né? E uma dessas estratégias é apostando em marcas já conhecidas. Eu vou dar alguns números aqui só para ilustrar isso que eu estou falando. De todos esses remakes aí que a Disney já fez, vários deles ultrapassaram a marca do $1 bilhão de arrecadação no mundo inteiro. Estou falando bilhão com B de bola, né? Então, por exemplo, o remake de Aladdin, de Cinderela, todos eles ultrapassaram 1 bilhão. Mowgli, o Menino Lobo, quase chegou no 1 bilhão. E o Rei Leão ultrapassou 1,5 bilhão para orçamentos que giram em torno aí de 250 milhões, 300 milhões. Então, assim, é muito mais seguro você apostar financeiramente em produções como essa do que em novas produções. Então, assim, eu não acho que seja uma crise criativa. Tem muita gente boa fazendo coisas bacanas na indústria como um todo. Agora, quando o assunto é você diminuir o risco do negócio, a aposta mais certeira é nesses grandes clássicos. O xará do Felipe Haureliuk, o Felipe Machado, vamos arrematar aqui para a gente encerrar o jornal, Felipe? Vamos lá. Felipe, uma pergunta rápida. Com esse custo que você falou dessas produções, como elas rendem muito, você acha que a gente vai praticamente criar um mercado que, assim, no cinema nós vamos ter as grandes produções que levam gente no cinema e tudo mais, e no streaming nós vamos ter aquelas produções mais independentes, um pouco mais ligadas ao lado criativo? Será que é mais ou menos o cenário que está se desenhando, é mais ou menos assim? É isso, Xará. Eu acho que é exatamente isso que você falou. Isso já está se refletindo, inclusive, nas grandes premiações de cinema, né? Se você pegar o Oscar desse ano, acabou de acontecer aí há menos de um mês, os grandes premiados são todos filmes aí que estrearam nos festivais europeus e que foram reconhecidos com a maioria dos prêmios e que até passam no cinema, mas, assim, é uma passagem muito rápida, com orçamentos muito pequenos. O Anora, que foi o grande vencedor, orçamento de $6 milhões. O segundo grande vencedor do Oscar, O Brutalista, orçamento
orçamento de 10 milhões de dólares. E os dois grandes espetáculos da indústria nesse último Oscar, que foram Wicked e Duna, ficaram com poucos prêmios. Então, é mais ou menos isso que você desenhou e eu acredito que isso vai continuar, vai perdurar ainda por alguns anos. Bom, para fechar agora, eu queria agradecer aos Filipes Haureliuk, crítico de cinema, um entusiasta do tema que nos atendeu aí por videochamada, Felipe Machado, que sabe tudo também da indústria cultural, que dividiu aqui o estúdio comigo, e você aí do outro lado da tela. Queria dizer que a edição deste sábado do jornal Times Brasil fica por aqui. Agradeço muito a sua audiência, desejo um ótimo domingo para você. A gente volta a se reencontrar ao longo da semana. Tchau!